toca falar, escutar, passar uma lição a respeito, e eu me deparo com uma situação parecida com aquela história do ovo e da galinha. Qual que veio primeiro? Para nós, somos criacionistas, nós entendemos que a galinha veio primeiro, que Deus criou a galinha e depois o ovo, certo? Mas no contexto aí, filosófico, secular, é difícil determinar quem veio primeiro. E eu fico pensando, o que é que veio primeiro? É o reavivamento? Ou é a oração e a leitura da Bíblia? Veja, uma pessoa não reavivada, ela tem disposição para ler a Bíblia e orar? Parece-me que não. E nós entendemos que sem a oração e o estudo da Bíblia não virá o reavivamento. E nós ficamos então nesse leva-leva, né? A gente não sabe o que é causa e o que é consequência de reavivamento. E é muito fácil confundir aquilo que deveria ser a causa, o fruto, deveria ser a consequência, o fruto, como se fosse a causa do reavivamento. E talvez seja por isso que nós temos dificuldades. Não é fácil. Não pense, senhores, que eu tenho a solução, não. Eu estou aqui levantando um problema para o qual eu não tenho uma solução. Aliás, quando eu estava no primeiro ano de teologia, um dos professores deu uma definição de teólogo. Ele disse: teólogo é aquele camarada que cria um problema que você não tem para apresentar uma solução da qual você não precisa. Então essa é a definição. Então quando eu levanto aqui o problema, não é que eu tenho a resposta, não é que eu tenho a solução. É para que a gente reflita juntos e encontremos, irmãos. Você encontra o seu caminho, eu encontro o meu caminho e cada um encontra o seu caminho, para que cada um desfrute essa experiência chamada reavivamento e reforma no sentido espiritual. Até porque Deus não trabalha com todos da mesma forma. O caminho que Ele vai usar para me reavivar não será necessariamente o caminho que Ele vai usar para que você experimente a mesma experiência. Deus é o Deus sábio demais, Ele não é limitado, Ele não tem uma única maneira de trabalhar com todos. Nem você e eu, que somos pais e temos mais de um filho, somos assim. A gente trata cada filho individualmente. E ai daquele pai que estabeleceram uma tábua rasa para relacionar-se com os filhos da mesma forma, porque os filhos são como os dedos da mão. São irmãos, mas são o quê? Diferentes. E não dá para você lidar com os filhos da mesma forma. Você tem que ter um critério, uma maneira, um estilo para lidar com cada um deles, dependendo do temperamento, do jeito que cada um deles são. Assim é Deus. Então, quando eu coloco essa dificuldade, o meu objetivo não é dizer, não, pastor, tem a solução. Não tem. Mas é para que eu encontre, nesse diálogo com vocês, eu encontre o meu caminho, você encontre o seu, e que cada um usufrua, goze dessa benevolente experiência chamada reavivamento e reforma na nossa vida espiritual. Por isso eu coloquei esse texto aí, para a gente refletir sobre essa questão. Parece que alguém chamou? Irmão Jair, por favor. Eu defini a colocação que fez. Deus lida com nossas decisões. É algo que Ele não pode tomar em nosso lugar. Eu achei interessante na parte de quarta-feira, quando Paulo estava diante do rei Agripa, ele disse assim: Paulo estava fazendo uma obra que para ele era o certo, era o correto. E Deus conhecia o coração dele, sabia das intenções, que era um homem sincero. E ele disse para o rei Agripa: ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas ele poderia ter sido? Poderia. O senhor está adiantando, Então, através o assunto da lição. Nós, na realidade, nos dispomos a receber essa influência do Espírito Santo e nos deixar que Ele faça a obra que nós não podemos fazer, aí sim tem um reavivamento. Nós vamos orar, vamos ter uma comunhão mais direta com Deus e nossa vida vai ser transformada. Verdade. O senhor matou a charada. O senhor adiantou. Nós vamos chegar exatamente nesse ponto de que reavivamento tem que ver com as minhas escolhas.
O Espírito Santo não escolhe por mim. Ele fala ao meu coração. E eu atendo ou não. E na medida em que eu atendo isso, eu vou... Aliás, deixa eu chegar lá, né? Não vamos queimar a etapa, não. Olha o que a imagem fala sobre reavivamento. Ela diz assim: o Senhor está chamando para um reavivamento dos princípios de saúde. Isso é um reavivamento. Conselho sobre higiene alimentar, na 76. Outro pensamento: há hoje necessidade de um tal reavivamento da verdadeira religião do coração, como o que foi experimentado pelo antigo Israel, Patriarcas e Profetas 590. E finalmente ela fala de outro reavivamento, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Então ela fala de 3 tipos de reavivamento. Um tem que ver com a saúde. Talvez isso aí aplica-se mais à reforma, que é o nosso binômio, o binômio da nossa lição. Depois ela fala da verdadeira religião. O que é religião? A palavra religare, do latim, é religar, é religação. Então, por exemplo, há necessidade de uma verdadeira reavivamento da nossa ligação com Jesus Cristo. Quando ela fala de verdadeira religião, ela diz isso. É preciso que haja um reavivamento na minha ligação com Jesus Cristo. E finalmente ela diz: um reavivamento da verdadeira piedade. O que é piedade? Para você entender, a palavra pio lembra-se de ímpio. Então, piedade é o contrário de impiedade. E o que é um ímpio? O que é uma vida ímpia? Então, vida pia. E a Bíblia fala: todos aqueles que querem viver piamente de Jesus padecerão perseguições. Então, viver piamente é ao contrário de viver impiamente, que na verdade é consagração. O latim in significa sempre não. Ok. E o primeiro e o último, no olhar que a gente tem de pecador, nós vamos melhorar muito. Ok. Vamos. E pastor? Diga lá. É interessante nós ressaltarmos que a palavra reavivamento vem tornar a dar vida a alguma coisa que não está vivo. E se não está vivo, está o quê? Está morto. Irmãos, tem mais alguma coisa? 3 vezes, né, nos trechos ali citados pela Ellen White, fala de reavivar: princípio de saúde, verdadeira religião, e embaixo lá outra, piedade. Quer dizer, os 3 estão mortos e precisam ser o quê? Reavivados. Precisa dar vida novamente. E essa vida só é dada através do Espírito Santo de Deus. Olha a situação que nós nos encontramos, irmãos. Vou lhes fazer uma pergunta. Só um minutinho. Só complementando o que ele está falando, como eu trabalhei na recuperação do tórax do HC muitos anos, então a gente viu os pacientes operados do coração, a cirurgia extracorpórea, que é a SEC. Depois a gente via esses pacientes parando de novo, sendo reavivados outra vez, mesmo em meio à cirurgia, mesmo em meio a dores. Na minha lição, eu coloquei isso como uma lição para mim de reavivamento. Mesmo em meio às dores, você ressurge, você renasce. Por quê? Porque você é um filho de Deus e Deus está disposto a te ajudar. Você renasce desde que não esteja morto. Você já viu um morto? Eu nunca vi. A Bíblia fala. Mas eu nunca vi. Estou com 50, vou fazer 59 anos esse mês. Eu nunca vi um morto ressuscitar, renascer. Então é mais fácil você trazer uma nova vida à existência que ressuscitar um morto. Para Deus não. Mas para mim foi muito mais fácil eu trazer à vida 2 filhos ou 2 filhas do que trazer um morto. Então você criar uma nova vida parece que é mais fácil que você fazer um morto reviver. Então o assunto e está certinho, a reavivamento é exatamente isso. É você dar vida a quem está morto. Esse é o significado. É dar vida a quem está morto.
E isso é um milagre. Isso é a parada cardíaca quando se Isso, faz. E mas por a parada isso, cardíaca, o cara não está morto. pastor, ele A hora que ele morre, meu médico vai dar o certidão de óbito, um abraço, amigo. Não tem quem reanime. Não tem. Pode chamar os melhores médicos do pastor, mundo. mas muitos foram Depois que deu lá, está morto, um abraço, não volta mais. Então eu presumo eu vi muitos, que doutor. quantos conseguem reanimar, porque não está morto. Não há ausência total de vida. Quer dizer, estou aqui me aventurando. Mas pelo menos ele está se reavivando. Leigo, não entendo nada. Estou partindo de uma lógica. Que quando morre, morreu mesmo. Está se Não tem reavivando. conversa. Não tem só Deus, não há médico lá, ainda que os médicos se considerem, com todo respeito, vocês estão me ouvindo, se há algum, se considerem semideuses, quando morre de verdade, esses semideuses não podem fazer nada. Aliás, aí está a grande frustração dos médicos, porque se eles pudessem, os parentes deles não morriam. E eu já conversei com alguns, olha, a minha maior frustração como médico foi ver a minha mãe morrer e eu não poder fazer nada. E não pode mesmo, a hora que essa morte chega, acabou. Então é morte mesmo. Agora veja. Mas foi em relação a reavivamento, eu disse. Tem vários, mas uma a frustração dele é essa. Eu não fui fazer nada para salvar meu pai. Por quê? Porque quando morre não tem jeito mesmo, né? Só Deus. Então, reavivamento. E agora vem a minha pergunta: quem é então que provoca o reavivamento? É o ser humano que quer ser reavivado, é Deus? Essa é a minha questão do início. Quem vem primeiro? Eu posso contribuir e eu posso startar esse efeito na minha vida? Vocês percebem que é complicado, e é por isso que já vou dar a mão para as duas pessoas. Mas aí o que vem do Espírito Santo? O Mário e o outro lá atrás, fiquem tranquilos, vocês vão falar. Então por isso que a gente fica nesse negócio de reavivamento, e a gente não vê esse negócio acontecendo na nossa vida. Parece que eu não vejo na minha vida, e parece que você também não vê na sua. Irmão Osmar, irmão Mário, depois o Walsh lá atrás, por favor. No livro Preparação para a Crise, no 34, tem um pensamento velho, eu acho, que diz assim: o reavivamento na igreja tem por objetivo despertar os filhos de Deus, revelando-lhes seus erros, levando-lhes a um zeloso arrependimento, para que sejam favorecidos pela presença de Deus, preparados para o forte clamor do terceiro ano. Ok. Washington. Talvez o Éden traga uma boa resposta. Amém. O homem pecou, a iniciativa dele foi se esconder. E lá ficou escondidinho. Se Deus não aparecesse, não conversasse, não procurasse, ele ia ficar cada vez mais escondido. A hora que desse fome, ele ia buscar o fruto da árvore da vida. Ou talvez nem fosse, não sei. Na nossa vida atualmente não é diferente. Você e eu somos pecadores, cada vez que a gente peca conhecendo a verdade da palavra de Deus, a gente se envergonha com as nossas fraquezas, olha para os nossos irmãos e fala: ah, será que o camarada está mesmo reavivado? Será? Esse aí não. Ele ainda está fazendo isso e aquilo. Não nos cabe saber quem foi reavivado ou não. Até porque a Ellen diz que muitos receberam a sua testemunha do nosso lado e nós não saberemos. A ideia é muito simples. Quem starta sempre é Deus. Sempre foi, sempre será. Quem começa o processo é Deus. E Ele te dá uma vontadezinha. Vontade te dá uma vontade grande. Mas Ele te dá uma vontadezinha de ler um capítulo cada dia. Eu sei que é ridículo, mas começa assim. Depois 2 capítulos, 3, aí você começa a se curvar em oração, porque percebe que sua vida não está evoluindo do jeito que você acha que deveria. Começa a se preocupar com seus amigos que são próximos, com os parentes, e aí vai. Mas o start sempre foi, sempre será divino. O que vem depois também vai ser divino. Então, nesse caso, E alguém pode dizer: não, o start é de Deus, e o que continua depois é do homem. Não, não é também. nós vamos, vai aparecer aqui um pensamento interessante. Mas pode falar, irmão Valdir. Não, só complementando o pastor que eu acho que disse, vou resumir uma pequena frase, né? Eu acho que reavivamento é sair da zona de conforto.
Ok, agora. Você não sai da zona de conforto. Mas me vem mais uma pergunta, irmão Valdir. Eu saio dessa zona de conforto ou Deus me tira dela? Deus te tira assim. Então agora vem. Então Deus starta isso em todo mundo. Era esse ponto que eu queria chegar. Se é Deus que starta, eu não creio que Deus tem preferência ou preterência, que Ele vai startar isso na vida de alguém e deixar de fazer na vida de outros. Então Ele starta em tudo. E o que é que vai fazer a diferença? Nós vamos ver daqui a pouco. E por que não está fazendo diferença? Se é que não está. Filho, começa a lição dessa semana, que tem por título Obediência, fruto do reavivamento. Já não é a causa, é o fruto, é a consequência, a obediência. Ela não causa o reavivamento, ela é resultado do reavivamento. Ele começa assim: uma ilustração do impacto do reavivamento na vida diária pode ser visto no reavivamento do país de Gales em 1904. Eva Roberts e alguns de seus amigos começaram a orar fervorosamente pelo reavivamento do Espírito Santo. Minha pergunta é: eles começaram por eles mesmos ou Deus eu entendo que Deus incitou-os a orar? Mas volta àquela questão, né, pastor? Deus incita, mas não força nem. Exatamente, é aí que eu quero que nós cheguemos. É um papel fundamental aí, que é você tomar a decisão. Exato, é você. Start. Esse é o problema. Dar o estímulo, dar a injeção, é ser um decidido. Verdade, exatamente. Parece-me que eu fui feliz, em modéstia à parte, na pedagogia que eu adotei para passar essa lição. A conclusão que estamos chegando é exatamente aquela que eu gostaria que nós chegássemos. Que o problema é que Deus starta, mas eu tenho a minha liberdade. Deus me incita a orar, Ele me convida a orar, como fizeram com esses dois cavaleiros. Mas a mim cabe aceitar o convite ou não. E à medida em que eu aceito esse convite que o Espírito Santo me faz, o Espírito Santo, veja, eu li, já tinha lido, eu li esse livro em 92, terminei em 1992, terminei esse livro. É um livro pequeno, mas essa semana eu não reli, mas eu dei uma olhada nas partes que eu já havia esquecido o conteúdo. Em 92 eu reli as partes sublinhadas do livro, onde o autor fala sobre batismo e plenitude do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: o batismo, todos os crentes receberam o batismo, é impossível você aceitar a Jesus como Salvador e não ser batizado com o Espírito Santo. Agora ele fala da plenitude, e ele fala que essa plenitude tem que ver com o seu consentimento. À medida em que você vai aderindo às sugestões do Espírito Santo, você vai se mantendo pleno dele. À medida em que você vai resistindo às sugestões dele, você vai entristecendo-o, como diz lá em Efésios o apóstolo Paulo: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado. Fala, todos foram selados, todos os cristãos, ele diz, foram selados com o Espírito Santo. Mas nós podemos entristecê-lo ou não entristecê-lo. E entristecê-lo é fazer o oposto que ele está pedindo que a gente faça. E não entristecê-lo é aceitar. Quando ele me convida a orar, eu vou lá orar. É difícil? Como é difícil aceitar as sugestões do Espírito Santo. Às vezes eu acordo 4 horas da madrugada e o Espírito Santo ora: que tal levantar e orar? É um convite que ele faz. É fácil? Não. Especialmente nesses dias passados friozinho, né? É fácil levantar e lá, é óbvio. Mas eu posso orar debaixo do cobertor? Pode sim. E é melhor que não orar de jeito nenhum. Mas de repente o Espírito Santo te convida: vai lá no seu escritório, ajoelhe, lê o texto da palavra de Deus e faça uma oração. Quantas vezes você e eu já não recebemos esse convite e por uma comodidade nós ficamos lá debaixo do cobertor? É verdade ou não é? É verdade. E é aí, irmãos, que está o meu perigo, o seu perigo, o meu problema e o seu problema. Então, selados nós somos. Mas Paulo diz assim, Efésios 5,18. Eu acho que o texto que eu mais estudei para passar a lição nem está na lição. Efésios 18. Enchei-vos do Espírito Santo. E isso está no contínuo: mantenha-vos. Ou não sei se está certo a minha construção. Que nós devemos nos mantermos ou continuarmos cheios, plenos do Espírito Santo. E aí
Eu entendo que uma vida, eu acabei descobrindo não, eu concluí, não sei se você estou errado, que reavivamento e plenitude do Espírito acabam sendo a mesma coisa. O indivíduo pleno do Espírito é um indivíduo reavivado. O indivíduo reavivado é um indivíduo pleno do Espírito Santo. Pois não? Tem um componente no qual a gente às vezes esquece de pensar. Todos os movimentos de reavivamento, eles simplesmente começaram, a gente sempre destaca no livro, nesse caso o livro Roberts. Tem no livro também do Mark Filho, que chama Reavivamento Prometido, também destaca também em 1982, um movimento que nasce em Leipzig, na Alemanha, que era o Christian Pieper que liderou. Mas todos esses movimentos eles nasceram em grupos. Talvez a forma de nós sairmos dessa letargia no qual a gente está na nossa casa, nós preferimos o nosso cobertor a orar, talvez o que possa reanimar, o que possa ser uma mola propulsora de um movimento de reavivamento, não só um líder, mas também ter um grupo, uma união, todas as pessoas envolvidas no mesmo pensamento. Ok. Os irmãos percebem? Pode falar, Jair. Por favor. Existe um verbo que a gente usa, que é o gerúndio, o presente contínuo. Nós podemos ser reavivados hoje por nossa própria decisão, nossas atitudes, às vezes, as vicissitudes da vida, a nossa tendência carnal pode nos levar amanhã a perder esse reavivamento. O que nós temos que ter em mente é que Deus nunca nos perde. Sempre está a nos fisgar, a nos visgar, a nossa procura. Muitas vezes nós oscilamos em função das circunstâncias, da vida, do meio, enfim. Então o que nós temos que ter em mente é isso. Se permanecermos fiéis até o fim, seremos salvos. Se permanecermos apenas uma parte ou parte de nossa vida, mas rejeitarmos dela, seremos perdidos. Então, a nossa salvação não depende, entre aspas, absolutamente do Espírito Santo, de Jesus e Deus. Depende também da nossa escolha. Porque se nós não quisermos ser salvos, Ele também não pode fazer nada em prol da nossa salvação. Ok. Veja, a lição da semana, inclusive, toca naquele episódio, e são os dois tópicos que a lição pede para dar ênfase, e a experiência de Ananias e Safira. Um dos tópicos é a experiência de Ananias e Safira. Ellen White fala que Ananias e Safira estiveram no Pentecostes e ambos foram cheios do Espírito Santo. E, no entanto, cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Aliás, na minha maneira de ver, só pode cometer pecado contra o Espírito Santo aquele que uma vez foi cheio dele. Como é que eu vou pecar contra o Espírito Santo se ele nunca tomou conta da minha vida? Então o assunto, na minha maneira de ver, é mais complexo do que se imagina, e por outro lado, é mais simples do que se imagina. Se você for entender a coisa, fica complexo. Se você for colocar na prática, fica simples. Fica simples. É só aceitar os apelos que o Espírito Santo nos faz. E eu vou, o objetivo de passar uma lição assim geral, um deles é até você ganhar um pouco mais no que diz respeito ao tempo. Mas eu quero terminar a leitura. Eles oraram e começaram a orar fervorosamente pelo derramamento do Espírito Santo. Eles intercederam, estudaram a Bíblia e compartilharam a fé. Eles fizeram isso por eles mesmos? Estou repetindo a pergunta que já discutimos. O Deus os convidou a isso. Deus os convidou. E eles aceitaram. Poderiam ter dito, não vamos fazer isso. Mas eles fizeram. E, consequentemente, eles experimentaram aquilo que se chama de reavivamento na vida deles e acabaram contribuindo para que outros também
tivessem essa experiência, porque também aceitaram o apelo que Deus fez aos outros por meio deles, desses dois líderes, certo? Em resposta, diz aí no segundo parágrafo, o Espírito Santo foi derramado. Aqui é plenitude. A plenitude do Espírito Santo foi concedida. Vidas foram transformadas. Em 6 meses houve 100.000 conversões no pequeno país de Gales. E eu vou já passar para o que eu diria que era a parte final da lição. A lição dessa semana, aqui estão os títulos. O que você vê por trás de cada título desse ouro, como se fosse um fio dourado, dando o norte para o conteúdo da lição da semana, com base nesse título, a vida transformada, o alto preço da obediência. Você vai lembrando aí, você estudou durante a lição, os personagens envolvidos aí. Quando o Espírito surpreende, sensibilidade ao chamado do Espírito Santo, obediência guiada pelo Espírito. Qual é o fio dourado que permeia, que está por trás desses temas? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, não tem outro. É Ele. Ele é o agente, Ele é aquele que provoca, Ele é aquele que convida, Ele é aquele que fala, Ele é aquele que insta com a gente, Ele surpreende, Ele faz isso. Mas Ele não pode manipular, Ele não tem. Se Ele pudesse, poder Ele pode, mas Ele não deve, né? Ele também segue aquele conselho de Paulo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Talvez se fosse função do Espírito Santo manipular, Ananias e Safira não teriam pecado contra ele. Não, vocês não vão pecar contra mim. Eu vou manipular. Vocês foram cheios de mim, por assim dizer. Estou colocando agora um suposto diálogo entre o Espírito Santo e Ananias e Safira. Uma vez vocês foram cheios de mim, eu não vou mais permitir que vocês pequem contra mim. Irmãos, isso é mais ou menos parecido com o relacionamento entre marido e mulher. Eu poderia dizer para minha esposa: olha, você casou comigo, você agora está proibida de me trair. Isso não existe. Ou ela dizer: você agora casou comigo, você disse que me amava e que está comigo, você agora está proibido de... Eu não vou trair se eu não quiser. Nós temos essa liberdade. Então, se a gente não manipula um ao outro para ter o amor e a fidelidade do outro, Deus também não nos manipula para ter a nossa fidelidade. Ele não vai manipular, mas o Espírito Santo vai sugerir. Essa é a função dele. Este é o caminho, diz lá Isaías. Quando a gente se desviar, vai dizer: olha, vai ouvir uma voz, este é o caminho, andai por ele. Se eu ouvir essa voz e eu voltar para o caminho que é para eu andar, tudo bem. Se eu quiser estar no mesmo caminho que eu estava antes, não ouvindo a sua voz, ele não vai poder me pegar na marra e me colocar no caminho. Isso seria manipulação. E ele não faz isso. E finalmente, pastor, permite só um negócio. O senhor falou agora mesmo sobre o reavivamento, certo? Que o reavivamento eu não tenho, você não tem, o outro não tem, o outro não tem. Tudo bem, mas se o reavivamento é fruto de todo dia, de toda hora, comunhão com o Espírito Santo, eu na minha vida posso dizer, 55 anos de adventista, que eu senti um grande reavivamento, ou seja, uma grande melhora. Por quê? O que diz o senhor White? Entregai-vos a Deus toda manhã, certo? Conversar com Ele, entregar a vossa vida a Ele, e Deus vos fará a diferença, o reavivamento. Eu senti muitas mudanças e essas mudanças permaneceram. Eu vou te contestar, se bem modestamente. Eu considero isso um reavivamento, pastor. Mas eu vou te contestar com base em fatos. Vamos o resultado aqui, em 6 meses houve 100.000 conversões. Se eu pegar a gente da igreja, então a igreja está cada dia batizando menos, salvando menos. Então eu não posso crer nesse reavivamento. Se fala que existe, mas os resultados não provam isso. Eu não preciso falar que eu estou reavivado. As pessoas vão perceber isso no fruto que a minha vida vai produzir. Irmãos, e se uma igreja, agora eu vou falar com a igreja de Ribeirão Preto, se uma igreja de 600 membros batizou 9 pessoas em 7 meses, como eu vou dizer que há reavivamento aqui se o fruto está ali?
Reavivamento Me é perdoe os pessoal. senhores, mas contra fatos não há argumentos. Não há.